E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula do nosso módulo de Físico-Química. E hoje nós continuaremos aqui a falar acerca do equilíbrio químico, tá? Essa é a segunda etapa aqui dessa discussão. Então, os objetivos, ou melhor, os conteúdos da nossa aula é fazer uma breve recapitulação aí do conceito de equilíbrio químico. Nós introduziremos aqui o conceito de equilíbrio químico, então nós falaremos acerca de íons, ionização, dissociação iônica. Iremos introduzir bem levemente o conceito de pH, porque isso vai ser aprimorado e discutido na próxima aula. E eu vou dar uma sugestão aqui de um software para vocês fazerem uma simulação aí para compreender o que é o pH propriamente dito. Beleza? Então, vamos lá. Em nossa última aula, eu havia descrito com vocês que toda e qualquer vez que a gente vier a mencionar o termo equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico, simplificadamente, é uma situação na qual a reação direta e a reação inversa estão ocorrendo na mesmíssima velocidade. Simplificadamente, quero que vocês se recordem que você tem uma situação agora na qual você tem uma reação reversível, ou seja, produtos transformam-se em reagentes, reagentes transformam-se em produtos. No entanto, essa formação da reação direta e da reação inversa, elas se processam à mesma velocidade. E por consequência, a gente consegue agora mensurar uma constante, que é a constante de equilíbrio, né? A constante de concentração, que é o Kc. E a gente sempre vai mensurar o Kc da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui as concentrações dos produtos e dividir pela concentração dos seus reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Não menos importante, a gente ainda pode conceituar uma outra expressão, que é o Kp, que é a constante em termos de pressão parcial. O Kp ele vai ser dado basicamente pela pressão parcial de cada um dos componentes aí envolvidos na reação, elevado aos seus respectivos coeficientes, tá? Então, basicamente, essa expressão do Kp, ela segue o mesmo padrão do Kc. No entanto, a gente pega aqui o quê? As pressões parciais aí dos reagentes e faz isso daí. Então, faz as pressões parciais dos reagentes, que vão ficar posicionadas aqui no denominador, e as pressões parciais dos produtos fica aqui no numerador, beleza? Acrescido a isso, a gente havia mencionado também que existem alguns elementos, alguns fatores que podem eventualmente interferir aí no equilíbrio. São eles: a temperatura, a concentração e a pressão. A temperatura, então, a depender aí se a reação é exotérmica ou endotérmica, a gente tem um equilíbrio sendo alterado para a direita ou para a esquerda. Então, consequentemente, se você aumenta ou diminui a temperatura, você pode deslocar aí o sentido da sua reação. A concentração também é um outro fator muito importante, porque se a gente acrescenta ou retira componentes, a gente desloca também esse equilíbrio. E também a pressão. Se você aumenta ou desloca ou diminui a pressão, você também aí tem um deslocamento no sentido contrário aí, aquele que tem o menor número de mols. Agora, a gente precisa pegar todos esses conceitos previamente discutidos na primeira aula e colocá-los agora no contexto do equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico, simplificadamente, vai envolver agora os íons. E os íons, para quem não se lembra, são basicamente aí espécies que podem apresentar tanto carga positiva, ou seja, eles podem estar com um número de prótons maior do que o de elétrons, ou carga negativa, ou seja, o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Então, simplificadamente, toda e qualquer vez que a gente menciona ionização, eu quero que vocês entendam que é um processo no qual um átomo que está no seu estado fundamental ou estado neutro, ele deixa de ter esse caráter de equilíbrio das cargas positivas e negativas, e ele vai apresentar agora uma carga que pode ser positiva, que é o caso dos cátions, ou negativa, que é o caso dos ânions. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de íons, ó, tem NO3 negativo, NK, NH4 positivo, cálcio, fluoreto e por aí vai.
E o processo de dissociação iônica, ó, o que é dissociar? É separar. Então, basicamente, quando a gente fala de um processo de dissociação iônica, simplificadamente, trata-se de um processo no qual você pega um composto naturalmente neutro e ele vai se decompor em espécies iônicas. E esse processo, simplificadamente, ele se dá em meio aquoso. Então, por exemplo, você pega aqui o cloreto de sódio no seu estado sólido e coloca ele no meio de água. Quando você coloca o cloreto de sódio na água, você tem a dissociação iônica formando sódio e cloreto. A mesma coisa pode acontecer com a água. Quando ela está no estado aquoso, ela pode se dissociar formando isso daqui. A mesma coisa para esse ácido aqui, o ácido sulfúrico. Você pode também ter a dissociação iônica. E posto isto, a gente ainda consegue fazer agora um processo de colocar uma constante de ionização. Então, por exemplo, peguemos essa reação hipotética aqui. HCN no meio aquoso dissocia-se formando isso daqui. E para tal, a gente consegue fazer um KI, que é a constante de ionização, que vai ser dada aqui pelos produtos dividido pelos reagentes, beleza? E aí vem uma perguntinha para vocês colocarem a caixola para funcionar. Em uma dada quantia de solução, todas as moléculas que estão ali inseridas vão estar ionizadas? O que você acha, hein? Pensa aí. Pensou? Então vamos lá. Para isso, a gente consegue agora fazer uma mensuração que chama-se de grau de ionização, que simplificadamente diz a porcentagem das moléculas que foram ionizadas ou dissociadas aí na água. Então, esse alfa aqui, que é o grau de ionização, é dado pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Todavia, quando a gente fala de grau de ionização, gurizada, eu quero que vocês entendam que se trata agora de um rolê que vai nos remeter diretamente a ácidos e bases. Então vamos lá. Você tem uma reação genérica aqui, ó. Você tem um ácido fraco, ele está aqui dissolvido em meio aquoso, reagindo com água. E você forma esse daqui, ó, esse outro ácido e a base conjugada. Percebam que você teve uma ionização aqui, certo? Da mesma forma que essa base conjugada, reagindo com água, pode entrar aqui no equilíbrio, formando aqui esse ácido fraco, mas essa hidroxila aqui. Percebam que isso aqui é uma reação de ionização, certo? De dissociação iônica, perdão. E percebam que você tem aqui a formação de ácidos e bases. Não menos importante ainda, a gente pode ainda mensurar aqui nessa aula, comentar com vocês, sobre a lei de diluição de Oersted, que é basicamente uma lei que vai relacionar tanto o grau de ionização com o volume da solução. Então, essa constante de ionização é dada aqui pela molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado dividido por 1 menos o grau de ionização. E se eventualmente você tiver aqui uma solução com baixo grau de ionização, você faz o seguinte: a constante de ionização vai ser dada pela molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado, tá bom? Esse M aqui é grau de molaridade, ou molaridade, que é basicamente você pegar a massa aí do composto e dividir pela massa molecular, tá bom? E aí a gente falou de ácido e base, né? O que seria esse diacho? Por Arrhenius, ele nos traz que toda e qualquer vez que a gente fala de um ácido, é uma espécie que vai liberar íons H+, ou seja, vai liberar prótons de hidrogênio. E uma base, simplificadamente, é uma espécie que vai liberar íons OH, hidroxila. Claro que o conceito de ácido-base é um pouquinho mais complexo, porque a gente pode falar de Bronsted-Lowry e de Lewis. Mas, a priori, vamos só nos atentar aqui no conceito de ácido-base de Arrhenius. E para inserir aí já esse conceito de ácido e base, a gente pode mensurar também aqui mediante uma constante. Você pode ter o Ka, que é uma constante de ionização do ácido. Então, por exemplo, você tem essa situação aqui.
O K vai ser dado por isso daqui, né, ó, pelos produtos dividido pelo reagente, e você pode ter o Kb, que é uma constante de dissociação da base. E é, novamente, sempre produto dividido pelo reagente, tá bom? E aí, para vocês tomarem já a ciência, a gente vai afunilar esse conceito na próxima aula, quanto maior for o valor do meu K, ou seja, da minha constante ácida, e o Kb, maior vai ser a força do ácido ou da base. Pro, como assim? Se você tem um Ka alto, quer dizer que esse ácido é forte. Se esse Kb for alto, quer dizer que a base é forte. E vice-versa. Se for menor, consequentemente o ácido vai ser fraco e a base vai ser fraca, tá bom? E aí, quando a gente fala de ácido, base, consequentemente a gente fala de um rolê chamado pH, que é o potencial hidrogiônico, tá? E a escala de pH, que a gente vai comentar com mais calma e detalhe, colocando aí alguns exemplos e exercícios na próxima aula, é uma escala que ela vai variar de 1 até 14. Sendo que o quanto mais próximo uma substância estiver de 1 nessa escala, mais ácida ela vai ser. E, consequentemente, o quanto mais próximo uma determinada substância estiver de 14, mais alcalina ela vai ser. E a gente vai ver que essa tabelinha, essa escala, ela é de 1 até 7, a gente pode falar ali, nesse intervalo, nós temos uma substância ácida. 7, bem no meio ali, a gente fala que é uma substância neutra. E de 7 até o intervalo de 14, tu tem aqui uma substância alcalina ou básica, tá bom? E tem esse simulador de pH aqui do PET Edu, bacana, tá? Então dá uma olhadinha nele com carinho. Eu vou deixar aqui no link do vídeo. E vocês podem aí observar como que a gente tem a mudança do pH de uma determinada solução, tá bom? E é isso. Muito obrigado, um super beijo. Fica aí atento que na próxima aula a gente comenta do pH, eu coloco alguns exemplos dessa aula pra gente deixar tudo aí fechando no versinho, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!